Meu nome é João da Mata e em 1998, a cidade de São Luís, no Maranhão, foi palco de algo que mudou minha vida para sempre. São Luís é conhecida por seus casarões coloniais, ruas de pedra e um ar de mistério que parece envolver cada esquina. A cidade é cheia de lendas, histórias que passam de geração em geração, e eu nunca dei muita importância a isso, até aquela noite. Eu trabalhava como vigilante noturno em um dos casarões mais antigos do centro histórico. Era uma construção imponente, com enormes portas de madeira, janelas altas que rangiam ao menor sopro de vento e corredores tão escuros e longos que pareciam não ter fim. O silêncio das madrugadas ali era opressor, e apesar de já ter ouvido histórias sobre o local, sempre achei que eram exageros contados para assustar os desavisados. Mas naquela noite, logo no início do meu turno, senti algo diferente. O ar parecia mais pesado, mais frio, o tipo de frio que não vem do vento, mas de algum lugar profundo. As sombras nas paredes pareciam se mover de maneira sutil, como se algo as espreitasse. Eu estava sozinho, como sempre, e embora tentasse manter a calma, não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Algo que aquelas paredes antigas conheciam muito bem. Naquela noite tudo começou como de costume. Eu cheguei ao casarão por volta das 11 horas da noite, conferi as portas e janelas, dei início à minha ronda pelos corredores frios e vazios. O clima em São Luís era quente, como sempre, mas dentro do casarão o ar parecia gelado, como se algo estivesse drenando todo o calor. Esse frio não era natural, e eu sabia disso. Enquanto andava pelos corredores estreitos e mal iluminados, as sombras pareciam brincar com minha visão. Nos cantos mais escuros, elas se moviam de forma estranha, quase como se estivessem vivas, dançando com uma vida própria que eu não conseguia explicar. Cada passo que eu dava fazia o ranger da madeira ecoar pelo casarão, mas naquela noite, esses sons pareciam mais altos, mais profundos, como se algo estivesse amplificando os ruídos para me lembrar de sua presença. Ao passar pela sala principal, algo chamou minha atenção. O relógio de parede antigo, sempre pontual, havia parado. Os ponteiros marcavam exatamente 3 horas da manhã. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. O tempo no casarão parecia suspenso, congelado naquela hora específica. Eu fiquei parado, encarando o relógio por alguns instantes, tentando racionalizar o que estava acontecendo, mas o calafrio em minha pele me dizia outra coisa. Algo ou alguém estava me observando naquela escuridão, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Eu continuava minha ronda, tentando ignorar a sensação de que algo não estava certo. O casarão, em seu silêncio profundo, parecia guardar um segredo antigo. Foi quando ouvi os passos. No início, achei que fossem os meus, ecoando pelas paredes de pedra, mas logo percebi que o som vinha de outro lugar, distante de onde eu estava. Passos leves, rápidos, quase furtivos. Meu coração disparou. A primeira coisa que me veio à mente foi que algum intruso havia invadido o casarão. Tentei manter a calma e segui o som, subindo as escadas em direção ao 2º andar. Os passos continuavam, como se alguém estivesse me guiando por aqueles corredores frios. Mas, ao chegar à origem do som, não havia ninguém. Eu me vi na entrada da biblioteca, uma sala vasta, com estantes de madeira escura que iam do chão ao teto. O cheiro de papel antigo e poeira era forte ali.
Enquanto examinava o local, algo no canto do meu olho me fez parar. Por um breve momento, vi uma figura feminina. Uma mulher, vestida com roupas antigas, de um tempo que há muito já se foi. Seus traços eram pálidos, quase transparentes, e antes que eu pudesse processar o que estava vendo, ela desapareceu, como uma sombra se dissipando na escuridão. Eu esfreguei os olhos, tentando entender. Talvez fosse apenas cansaço. Talvez minha mente estivesse pregando peças. Mas no fundo, eu sabia que havia algo mais. Algo que não deveria estar ali. Depois de percorrer os corredores sem encontrar mais nada, resolvi me sentar por um momento para tentar acalmar meus nervos. A imagem daquela mulher ainda estava viva na minha mente. Eu sabia que não tinha sido uma simples ilusão, mas queria acreditar que era apenas o cansaço. Foi nesse silêncio que minha mente começou a se lembrar das histórias que eu havia ouvido sobre o casarão. Diziam que a casa pertencia há muitas décadas a uma das famílias mais ricas de São Luís. O casarão era símbolo de prestígio, mas também de dor. A filha mais nova da família, uma jovem de apenas 20 anos, havia morrido de maneira misteriosa. Alguns falavam em febre, outros em um colapso súbito. Mas o que tornava a história mais sombria era o rumor de que sua morte não foi natural. Muitos acreditavam que ela havia sido trancada em um dos quartos do casarão, deixada sozinha, até que a vida lentamente a abandonasse. A tragédia manchou o nome da família, e depois disso, o casarão nunca mais foi o mesmo. Moradores antigos da cidade diziam que o espírito da jovem nunca partiu. Seu destino cruel a teria prendido ali, condenada a vagar pelos corredores, buscando algo que ninguém sabia o que era. Enquanto lembrava dessas histórias, um calafrio percorreu minha espinha. A figura que eu vi poderia ser a jovem? Talvez o que eu achava que era lenda estivesse mais perto da realidade do que eu jamais imaginei. Depois de um tempo tentando recuperar a compostura, decidi retomar minha ronda. No entanto, logo percebi que a sensação de mal-estar havia se intensificado. O ar parecia ainda mais pesado e a escuridão nos corredores parecia engolir qualquer traço de luz que tentava se infiltrar pelas janelas antigas. Então as coisas começaram a acontecer. Primeiro, ouvi um som abafado vindo da sala de jantar. Ao chegar lá, vi que as cadeiras ao redor da mesa tinham sido deslocadas, como se alguém as tivesse empurrado violentamente. Antes que eu pudesse me aproximar, uma das portas se fechou com força, fazendo o som ecoar pelas paredes. Meu coração disparou. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, senti um sussurro no meu ouvido. A voz era baixa, distante, mas clara o suficiente para me fazer gelar. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. O sussurro continuava, palavras indistintas que eu não conseguia decifrar. O medo começou a tomar conta de mim. Cada passo que eu dava parecia estar sendo acompanhado por algo invisível. Foi então que eu a vi novamente. A mulher. Mas desta vez, ela não estava apenas de relance. Ela estava ali, bem na minha frente, mais nítida do que antes. Seus olhos, vazios e tristes, me encaravam com uma intensidade que me congelou no lugar. Eu tentei falar, tentei gritar, mas minha voz simplesmente não saía. Tudo o que eu conseguia sentir era o terror absoluto e a tristeza que emanava daquela figura perdida. Depois do encontro com a mulher, eu sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. O casarão guardava um segredo sombrio,
e eu estava determinado a descobrir o que realmente havia se passado ali. Caminhei por corredores que eu já conhecia bem, mas agora eles pareciam diferentes, como se cada sombra escondesse uma peça de um quebra-cabeça macabro. Em minha busca, encontrei uma sala trancada que nunca tinha visto aberta antes. Era uma pequena porta de madeira, escondida no final de um corredor estreito. Talvez por instinto, ou talvez por puro desespero, forcei a porta até que ela cedeu. Dentro encontrei um quarto empoeirado, com móveis antigos e uma cama que parecia não ser usada há décadas. Mas o que mais chamou minha atenção foi um diário, deixado em cima de uma escrivaninha. O couro da capa estava desgastado pelo tempo, mas as páginas ainda estavam legíveis. Ao abrir o diário, senti um frio intenso, como se a própria presença da jovem estivesse ali comigo. As palavras escritas revelavam uma história de puro horror. Nos últimos dias de sua vida, ela havia sido trancada no quarto pelos próprios pais, que a isolaram por algum motivo desconhecido. O desespero e a agonia nas palavras finais eram claros. Ela implorava por ajuda, por água, por qualquer coisa que pudesse salvá-la de seu destino cruel. A jovem havia morrido de fome e sede sozinha naquele quarto. Com cada página, meu coração afundava mais. Aquele espírito estava preso ali, condenado a reviver sua tragédia noite após noite. Depois de ler as últimas palavras do diário, uma mistura de compaixão e terror tomou conta de mim. A jovem que vi não era apenas uma aparição, mas um espírito aprisionado pelo sofrimento e pela injustiça. Senti um peso imenso no peito, sabendo que sua morte trágica e solitária havia sido ignorada pelo tempo e pelas pessoas que viviam naquela casa. Eu precisava fazer algo, mesmo que fosse pouco. Com o diário em mãos, voltei ao casarão, minha mente girando em busca de uma maneira de libertá-la daquele tormento. Caminhei até o ponto onde a vi pela última vez. O ar ao meu redor parecia mais frio, mais denso. Sabia que ela estava ali. Sem hesitar, falei em voz alta, prometendo que sua história seria contada, que sua morte não seria em vão. Disse que faria de tudo para que seu nome não fosse esquecido, para que, de algum modo, ela pudesse encontrar a paz. Ao amanhecer, o casarão voltou a um silêncio estranho, mas diferente do habitual. A presença da jovem se foi, ao menos por enquanto, mas eu sabia que ela nunca descansaria por completo. Abandonei o trabalho naquele lugar. Não tinha como continuar após tudo o que vivi ali. No entanto, as lembranças daquela noite ficaram comigo. O olhar triste e desesperado da jovem me assombra até hoje. Às vezes, em meus sonhos ou quando estou sozinho em casa, ainda sinto sua presença, como se ela nunca tivesse realmente partido. Eu sou a Dona Zefa, nascida e criada em Codó, Maranhão, uma cidade que é um verdadeiro entrelace de mistérios e tradições. Desde pequena, escutava as histórias contadas pelas mais velhas sobre feitiçarias, encantamentos e os famosos pajés que andavam pelas matas. Essas narrativas não eram apenas contos de fadas. Eram ecos de uma realidade que pulsava nas veias da nossa cidade. Codó sempre foi marcada por um ar sobrenatural. As crenças populares corriam como um rio profundo, entrelaçando-se com as vidas de todos nós. Eu, como muitas outras crianças, passei a noite ouvindo a voz da minha avó, que falava com um misto de temor e respeito sobre as forças que habitam a terra e o ar.
havia o famoso coração de pedra, um feitiço que, segundo diziam, protegia contra olhares invejosos e espíritos malignos. E quando chegava a lua cheia, as pessoas se reuniam para rituais que prometiam boas colheitas e proteção. Essas tradições, que permeavam nosso cotidiano, tinham um tom sombrio. Eu cresci temendo e, ao mesmo tempo, fascinada pelo desconhecido. Naquela época, não sabia que a curiosidade me levaria a um evento que mudaria minha vida para sempre. Codó, com suas sombras e cantos, se tornaria o cenário de uma história que, até hoje, me faz arrepiar. A vida em Codó sempre foi tranquila, mas tudo mudou com a chegada de um novo vizinho. Ele se mudara para a casa ao lado da minha, uma construção antiga e desgastada que parecia clamar por cuidados. Desde o primeiro dia, seu jeito reservado chamou a atenção de todos. Ele evitava o contato com os outros e suas idas e vindas eram feitas com uma furtividade que despertava a curiosidade e desconfiança na vizinhança. Os murmúrios começaram logo. Algumas mulheres na fila do mercado comentavam sobre o homem, sua aparência esquisita e os hábitos peculiares. Ele costumava sair à noite, quando a cidade se vestia de sombras, e voltava horas depois, sempre carregando objetos misteriosos. Algumas pessoas diziam que ele trazia ervas e folhas que nunca haviam visto. Outras afirmavam ter sentido um cheiro forte de fumaça e um canto baixo que ecoava em sua casa. Ninguém sabia ao certo o que acontecia por trás das paredes desgastadas daquela moradia. O clima de mistério só aumentava. As crianças evitavam brincar perto da casa dele, e os mais velhos começaram a contar histórias sobre feitiçaria envolvendo o recém-chegado. Diziam que ele poderia estar fazendo pactos com forças sobrenaturais, e esse burburinho rapidamente se espalhou pela cidade. Era impossível não sentir que algo sombrio se aproximava, e a tensão no ar tornava-se palpável. Algo naquela figura despertava um pressentimento, e eu não sabia o quanto estava prestes a ser arrastada para dentro daquela teia de mistérios. Era uma noite silenciosa, em que o céu estava encoberto por nuvens, e a lua parecia temerosa de se mostrar. O ar estava pesado, quase sufocante, quando eu decidi olhar pela janela. O que vi fez meu coração disparar. O vizinho estava em seu terreiro, cercado por velas acesas, cujas chamas tremulavam como se estivessem em um diálogo mudo com o vento. Ele se movia de forma calculada. Seus gestos eram precisos e ritmados, como se estivesse em transe. A cada passo que ele dava, uma sombra dançava ao seu redor, formando figuras grotescas que pareciam se mover de maneira não natural. Não era apenas a escuridão da noite. Havia algo mais ali, uma presença que me fazia sentir como se estivesse sendo observada. Os cantos que saíam de sua boca soavam estranhos e hipnotizantes, e eu não conseguia desviar os olhos. Era como se ele estivesse invocando algo, e a sensação opressiva de que algo maligno pairava no ar me deixou paralisada. Escondida atrás da cortina, eu sentia o coração pulsando em meus ouvidos, cada batida ecoando como um aviso. As sombras se contorciam, formando formas que pareciam se aproximar de mim, e a linha entre o real e o sobrenatural começava a se desvanecer. Eu queria gritar, mas as palavras pareciam ter se perdido na garganta. O ritmo do ritual aumentava e, com ele, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Naquela noite, percebi que havia cruzado a fronteira entre a curiosidade e o medo.
O que eu estava prestes a testemunhar mudaria minha vida para sempre, e eu estava paralisada diante da cena aterrorizante que se desenrolava. À medida que o ritual avançava, a atmosfera ao meu redor se tornava cada vez mais pesada e eletricamente carregada. A luz das velas tremulava intensamente, e as sombras que dançavam no terreiro pareciam ter vontade própria. Foi então que percebi algo se formando no ar, uma sombra que começou a tomar forma, desenhando contornos que não pertenciam a este mundo. Meu coração disparou. Eu estava testemunhando algo que desafiava a lógica e a razão. A sombra se expandiu, como se estivesse se alimentando da energia daquele ritual, ganhando substância e contornos. Era uma figura indistinta, mas havia algo profundamente perturbador em sua presença, como se eu estivesse encarando um espírito ou uma entidade que havia sido convocada para aquele lugar. Uma onda de frio percorreu meu corpo e a sensação de perigo iminente me envolveu como uma névoa densa. As luzes da casa do vizinho começaram a piscar, criando um espetáculo macabro que deixava claro que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Sons estranhos, quase como lamentos distantes, começaram a ecoar do interior da casa, misturando-se aos cantos do vizinho. Era uma melodia sinistra que parecia ter vida própria, preenchendo o espaço com uma sensação de desespero. O chão tremia sutilmente sob meus pés e a entidade parecia crescer em poder, como se cada nota a fortalecesse. Paralisada pelo medo, eu não conseguia desviar o olhar. Uma mistura de fascínio e terror me dominava, enquanto a realidade ao meu redor começava a se desvanecer. Tudo se tornava vago, exceto pela figura sombria que pulsava à luz das velas. Naquele momento, eu soube que havia ultrapassado um limite e que nada seria como antes. A noite se tornara um portal para o desconhecido, e eu estava no centro de algo que nunca deveria ter presenciado. Quando a manhã chegou, a cidade de Codó parecia ter perdido seu brilho habitual. A luz do sol mal penetrava as nuvens espessas, e a atmosfera estava impregnada de um peso incomum. O ar parecia denso, como se tivesse sido saturado por um mal-estar que se espalhava pelas ruas. As pessoas sussurravam entre si, trocando olhares apreensivos, e logo percebi que não era só eu. Algo de muito errado pairava sobre nosso bairro. As dores começaram sutilmente, como se fossem pequenos cortes na pele. Eu senti um aperto no peito e uma fraqueza inexplicável que se instalou em meu corpo. Não era só eu. Outros moradores também se queixavam de um desconforto inexplicável, como se uma sombra tivesse se infiltrado em nossas vidas. A inquietação crescia a cada minuto e as vozes se tornavam mais intensas. Você sentiu? O que aconteceu naquela noite? Eram perguntas que ecoavam, mas as respostas pareciam distantes. Mas a pior notícia chegou logo pela manhã. A saúde do vizinho, aquele homem misterioso, começou a deteriorar-se rapidamente. Ele não aparecia mais nas ruas e os rumores sobre ele se intensificavam. Algumas pessoas juravam ter visto sua figura cambaleando, com olheiras profundas e um aspecto fantasmagórico, como se algo tivesse se apoderado de seu ser. A sensação de que algo maligno havia sido libertado se instalou em nossos corações, e a cidade, antes vibrante, agora parecia uma sombra de si mesma. Nós, os moradores, éramos prisioneiros de um segredo que não entendíamos, e a noite anterior começava a cobrar seu preço. A angústia que me consumia tornou-se insuportável.
Aquela sensação de opressão e o peso que pairava sobre Codó me empurraram a procurar ajuda. Lembrei-me do velho pajé, um homem sábio e respeitado, conhecido por sua habilidade em lidar com energias e espíritos. Com o coração acelerado, dirigi-me à sua casa, localizada nas margens da cidade, onde a natureza ainda preservava suas raízes. Ao chegar, encontrei-o em seu altar, rodeado por ervas e objetos sagrados. O ar estava impregnado com um aroma forte de defumação, que parecia afastar as más influências. Quando me aproximei, ele olhou nos meus olhos com uma intensidade que me fez sentir exposta. "Você viu o que aconteceu naquela noite?" Ele perguntou, sua voz profunda e grave ecoando no ambiente. Contei-lhe sobre o ritual do vizinho e a entidade que havia se manifestado. O pajé ouvia com atenção e seu semblante se tornou grave. Ele me disse que algo sombrio havia sido invocado, uma força que ameaçava não apenas a minha vida, mas toda a cidade. "Precisamos agir antes que seja tarde demais", ele afirmou. Ele começou a preparar um ritual para me proteger, acendendo velas e misturando ervas em uma tigela de barro. Porém, seu olhar se tornava cada vez mais sério. As consequências disso podem ser irreversíveis. O que foi despertado não se esquece facilmente. Aquelas palavras reverberaram dentro de mim, e eu percebi que havia entrado em um jogo perigoso, onde as linhas entre o bem e o mal estavam perigosamente borradas. Anos se passaram desde aquela noite fatídica, mas as sombras do passado nunca me abandonaram. A sensação de que algo maligno ainda me observa se tornou parte da minha vida. Às vezes, no silêncio da noite, quando o vento sussurra entre as árvores, eu ouço os cantos que ecoaram no terreiro do vizinho. É um chamado distante, como se a entidade estivesse sempre à espreita, pronta para se manifestar novamente. O pajé havia tentado me proteger, mas o preço a pagar foi alto. A cidade de Codó seguiu em frente, mas muitos de nós nunca recuperamos a paz. O mal que foi liberado naquela noite deixou uma marca indelével. Às vezes, me pergunto se algum dia conseguirei me libertar dessa conexão. A história que começou com curiosidade e deslumbramento terminou com um peso que nunca será esquecido. Codó pode parecer tranquila, mas a tensão no ar sempre me lembra que o mal nunca foi completamente derrotado. Meu nome é Antônio Raimundo e nasci e vivi quase toda a minha vida em Alcântara, uma cidade histórica no Maranhão, onde cada esquina guarda uma história, uma lenda. Desde pequeno, ouvia os mais velhos contarem sobre as almas que vagavam pelas ruas de paralelepípedos e sobre os mistérios que cercavam as ruínas de antigas igrejas. Alcântara tem um charme peculiar, onde o tempo parece ter parado. As casas de taipa, com suas janelas de madeira envelhecida, são um lembrete constante de nossa rica herança. Cresci em meio às plantações e o cheiro da terra molhada. Lembro-me das tardes em que corria pelo campo, ouvindo o som dos pássaros e sentindo o vento suave no rosto. A natureza sempre foi minha companheira, com suas cores vibrantes e sons serenos. Mas havia algo mais, um sussurro nas árvores, uma sensação de que estávamos sempre sendo observados. O folclore local sempre falava de criaturas estranhas que habitavam a mata. O curupira, a mula sem cabeça e outras entidades que faziam parte da vida dos habitantes.
As festas na cidade eram animadas, cheias de música e dança. No entanto, havia um lado sombrio em nossa cultura, uma reverência ao desconhecido. O respeito pelas lendas e pelos espíritos da mata fazia parte do nosso cotidiano. Essa dualidade entre a beleza do lugar e os mistérios que o cercavam moldou minha infância e me preparou para o que estava por vir. Alcântara não era apenas minha casa, era um lugar onde o sobrenatural se entrelaçava com a vida, aguardando para ser revelado. Era um dia comum na fazenda, cercado pelo aroma da terra fresca e o cantar dos pássaros. Acordei cedo, antes do sol despontar no horizonte, e preparei-me para um dia de trabalho árduo. Naquela manhã, a equipe estava agitada, todos prontos para enfrentar mais um dia na lavoura. O calor já se fazia sentir, mas a camaradagem entre os colegas tornava o esforço mais leve. Começamos a colheita das plantações, trabalhando em fileiras organizadas, com os braços cansados, mas os corações alegres. O riso e as histórias compartilhadas nas pausas eram o que nos unia. Eu costumava ouvir relatos sobre os desafios enfrentados por cada um, desde problemas com a colheita até as dificuldades da vida familiar. Aquela troca de experiências nos fortalecia, fazendo com que a rotina parecesse menos pesada. À medida que o sol se movia pelo céu, o dia avançava e o cansaço começava a se acumular. Naquele momento, o crepúsculo trouxe um alívio bem-vindo. Ao final do dia, olhei para os campos que havíamos trabalhado e senti uma satisfação profunda. Despedimos-nos rindo e conversando enquanto a noite se aproximava. As luzes da cidade à distância piscavam e a promessa de um merecido descanso me envolveu. Com cada passo em direção à minha casa, uma sensação de paz me acompanhava, mas uma leve inquietação também surgia, como se algo estivesse prestes a mudar em minha vida. Ao deixar a fazenda, segui o caminho que me era familiar, uma trilha que cortava a mata e me levava direto para casa. A noite já começava a se aproximar, tingindo o céu de um azul profundo. O calor do dia ainda persistia, mas havia uma brisa leve que trazia o cheiro da terra. Era um trajeto que eu conhecia de cor, mas naquela noite, algo parecia diferente. O silêncio da mata começou a me incomodar. Normalmente, o canto dos grilos e o farfalhar das folhas eram sons que me confortavam, mas hoje eram mais intensos, quase como se estivessem gritando. A cada passo sentia uma pressão crescente em meu peito, uma inquietação que não conseguia explicar. Olhei para os lados esperando ver alguma criatura familiar, mas a vegetação parecia mais densa e sombria. As sombras se alongavam com a luz da lua, e as árvores pareciam se fechar à minha volta, criando um labirinto de troncos escuros e folhas espessas. Eu tentava me concentrar nos sons naturais, mas cada estalo e sussurro tornava-se um eco ensurdecedor, intensificando minha desorientação. O caminho que antes era seguro, agora me parecia traiçoeiro, como se as sombras ao meu redor estivessem escondendo segredos inomináveis. E enquanto caminhava, uma sensação de que algo me observava começou a se instalar, como se olhos invisíveis estivessem acompanhando cada movimento meu. Tentei afastar essa ideia da minha mente, mas a pressão aumentava. O caminho se tornava mais estreito e a escuridão parecia se agigantar. Em meio a tudo isso, uma sensação estranha me tomava. Eu não estava sozinho naquela mata. A cada passo, a escuridão parecia se fechar em torno de mim. Olhei para trás, tentando encontrar algum ponto de referência,
mas a trilha havia desaparecido. As sombras das árvores se tornaram uma parede impenetrável e uma sensação de pânico começou a tomar conta. Eu havia perdido o caminho. Um frio percorreu minha espinha enquanto a realidade se instalava. Estava completamente sozinho na mata. Tentei retracear meus passos, mas tudo parecia igual, como se os troncos das árvores e as sombras houvessem mudado de lugar, enganando meus sentidos. O desespero aumentava. O canto dos grilos agora soava como risadas distantes, e um farfalhar de folhas ao meu redor parecia ecoar a minha própria inquietação. Lembrei-me das histórias que ouvira na infância, sobre as almas perdidas que vagavam na mata à noite, e uma onda de medo percorreu meu corpo. Fechei os olhos por um instante, tentando reunir coragem, mas os sons se tornaram mais intensos. O estalar de galhos, o sussurro do vento, tudo se misturava em uma sinfonia perturbadora. Flashbacks de momentos simples da minha vida surgiam em minha mente. As risadas com amigos na fazenda, as conversas com os mais velhos sobre as lendas da cidade. O conforto dessas memórias era ofuscado pela crescente sensação de que algo me observava, que a própria mata estava viva e atenta. Cada sombra parecia se contorcer e cada movimento ao meu redor despertava a certeza de que não estava apenas perdido, mas que algo ou alguém aguardava na escuridão, pronto para se revelar. Com o coração acelerado, sentia a fragilidade de minha condição, um ser humano impotente diante da vastidão da natureza e de seus mistérios sombrios. Após o que parecia uma eternidade vagando na escuridão, uma luz começou a brilhar à distância como um farol no meio da mata. Era uma luz que não pertencia a nada que eu conhecesse. O coração disparou ao ver aquele brilho vibrante, que pulsava em tons de azul, verde e dourado, dançando em uma clareira adiante. Atraído por aquela visão hipnotizante, avancei cautelosamente, sentindo uma mistura de curiosidade e receio. À medida que me aproximava, a luz se intensificava, transformando a escuridão ao meu redor em um espetáculo de cores. As sombras das árvores pareciam se afastar, como se a luz estivesse purificando o ambiente. A clareira era um espaço aberto, cercado por grandes troncos, onde a vegetação se curvava levemente, como se estivesse reverenciando aquela manifestação extraordinária. Meus sentidos estavam alerta, e a sensação de desespero começava a dar lugar a um fascínio indescritível. A luz pulsava com um ritmo quase musical, e de repente percebi que ela emitia um som suave, como um sussurro, que me chamava para mais perto. Atraído, não consegui resistir. Cada passo em direção àquela luz era um convite a desvendar um mistério que me deixava ansioso e intrigado. Estava agora a poucos metros da fonte daquela luz mágica. Parecia flutuar sobre o chão, como uma entidade viva. Olhei para ela, e os padrões coloridos começaram a se formar em imagens. Vi cenas de minha infância, momentos de alegria com minha família e amigos, e até mesmo as lendas que ouvira sobre a mata. Aquela luz era como um espelho de minha própria vida, refletindo cada emoção, cada riso, cada lágrima. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim hesitava. O medo se reergueu, sussurrando que talvez eu não devesse me aproximar mais. O instinto de sobrevivência lutava contra a atração quase magnética daquela luz. Em um momento de clareza, percebi que essa poderia ser uma oportunidade ou um grande engano. O que quer que aquela luz fosse,
Ela tinha o poder de mudar tudo. Com o coração acelerado, avancei um passo mais, lutando contra a dúvida, mergulhando no desconhecido. Quando cheguei perto da luz, uma onda de calor e calma me envolveu. As cores vibrantes começaram a girar e a se transformar, criando um caleidoscópio de imagens que flutuavam diante de meus olhos. Eu vi a mim mesmo, um garoto brincando na terra batida, correndo atrás de uma bola com amigos. A cena mudava rapidamente, e agora era eu, cercado por minha família em uma festa, todos sorrindo, seus rostos iluminados pela alegria. Então, as imagens começaram a se desdobrar em vislumbres de lugares que eu nunca havia visto. Paisagens de beleza indescritível, montanhas majestosas e rios que serpenteavam por vales verdes. Havia algo de mágico e transcendental naqueles vislumbres, como se a luz estivesse me mostrando não apenas minha vida, mas a interconexão de todas as coisas. Eu sentia como se cada ser humano, cada folha na árvore, cada gota d'água estivesse conectado a mim por um fio invisível. A paz que brotava daquela luz penetrava em minha alma, dissipando as dúvidas e os medos que me acompanhavam. Era como se eu tivesse encontrado um propósito, uma razão para tudo o que havia vivido. Entendi que cada momento, cada experiência, era uma parte vital de um todo maior, uma tapeçaria tecida por histórias e emoções. Nesse instante de revelação, percebi que não estava apenas perdido na mata, estava em uma jornada de autodescoberta, e aquela luz era a chave para abrir os portões de uma nova compreensão da vida e da morte. A sensação de pertencimento me envolveu, e uma nova determinação começou a crescer dentro de mim. Quando finalmente deixei a clareira, a luz ainda brilhava em minha mente, aquecendo meu coração com uma nova compreensão. Retornei para Alcântara, mas a cidade que conhecia parecia diferente, como se eu estivesse vendo tudo através de um novo prisma. As lendas que outrora eram apenas histórias, agora ganhavam vida. A conexão com o sobrenatural nunca me pareceu tão palpável. As noites de trabalho na fazenda se tornaram momentos de reflexão. Eu olhava para as estrelas e me perguntava sobre a vida após a morte, sobre o que havia além deste mundo. A experiência na mata me transformou em um contador de histórias. Comecei a compartilhar o que vivi, não apenas para entreter, mas para conectar as pessoas às suas próprias histórias e medos. Reuni amigos e familiares ao redor da fogueira, e cada palavra que saía da minha boca parecia carregar um peso diferente. As risadas e os sussurros da plateia ecoavam em meu coração. Eu percebi que todos estavam em busca de respostas, assim como eu. Ao compartilhar minha experiência, criei uma ponte entre os mundos, mostrando que a vida é feita de encontros, mistérios e revelações. Naquela noite, enquanto contava minha história, senti que finalmente havia encontrado meu lugar, não apenas em Alcântara, mas em um universo maior que nos conecta a todos. Meu nome é Pedro Cavaco e cresci na pequena cidade de Barreirinhas, Maranhão. Era o verão de 2003, uma época vibrante, marcada por risadas e aventuras que pareciam não ter fim. O sol brilhava intensamente sobre as dunas dos Lençóis maranhenses. E eu, com apenas 16 anos, me sentia invencível, como se o mundo inteiro estivesse aos meus pés.
junto com um grupo de amigos inseparáveis, decidimos que era hora de explorar um lugar que sempre nos intrigou. Um vilarejo abandonado escondido nas areias. As histórias sobre aquele local eram lendárias. Os mais velhos falavam de uma maldição que pairava sobre as ruínas, alertando que era um lugar onde os ecos do passado ainda podiam ser ouvidos. Apesar das advertências, a empolgação falava mais alto. A ideia de acampar ali, sob as estrelas e rodeados pela vastidão do deserto, parecia irresistível. Estávamos prontos para viver uma aventura que nos levaria além dos limites da nossa imaginação. Naquela manhã ensolarada, partimos com mochilas cheias de suprimentos e corações pulsando de ansiedade. O vento suave sussurrava entre as palmeiras, como se a própria natureza estivesse animada com nossa ousadia. As risadas ecoavam pelas dunas, e a cada passo a adrenalina aumentava. Estávamos tão imersos na expectativa da aventura que as advertências se tornaram meras histórias sem importância. O que poderia dar errado? A ignorância da juventude nos dava uma falsa sensação de segurança e mal sabíamos que estávamos prestes a entrar em um pesadelo. Finalmente, chegamos ao vilarejo abandonado, um lugar que parecia ter saído de um livro de histórias de terror. As casas, cobertas de areia, estavam em ruínas, com janelas quebradas e portas penduradas. À primeira vista, o local possuía uma beleza peculiar, uma estética que misturava nostalgia e mistério. Era como se o tempo tivesse parado ali, deixando para trás um sussurro do que um dia foi vida. Cada passo que dávamos na areia parecia ecoar as memórias de quem já habitou aquelas paredes. Enquanto montávamos nosso acampamento, uma estranha sensação me envolveu, como se o ar estivesse carregado de segredos não contados. O vento, que antes era leve e refrescante, agora trazia consigo murmúrios quase inaudíveis. Olhei para meus amigos que riam e se divertiam, alheios ao que estava se formando ao nosso redor. Os barulhos estranhos vinham das dunas, mas todos nós decidimos ignorá-los, acreditando que eram apenas ecos do vento dançando entre as areias. Com o sol se pondo, a paisagem se transformou. A luz dourada do dia foi substituída por uma penumbra suave, enquanto a lua cheia surgia no céu, iluminando as dunas com um brilho prateado. A atmosfera se tornava mais densa e uma tensão sutil começou a pairar no ar. Mesmo assim, decidimos acender uma fogueira e contar histórias de terror. As risadas ecoavam na noite, mas, no fundo, um frio na espinha se instalava em mim, uma sensação de que não estávamos sozinhos. Esquecemos as advertências que ouvimos, e entre risadas nos permitimos mergulhar na diversão. O que poderia dar errado naquela noite mágica? A primeira noite sob as estrelas começou cheia de animação. O calor do dia se dissipava lentamente, dando lugar a uma brisa fresca que trazia consigo o cheiro da areia e da vegetação ao redor. Nós, jovens e despreocupados, nos revezávamos na vigília, contando histórias de terror e rindo alto. Mas à medida que as horas passavam, a atmosfera que antes era de pura alegria começou a se transformar em algo inquietante. Logo, notei que os barulhos estranhos que antes pareciam apenas o vento, agora se tornavam sussurros indistintos, como se algo ou alguém estivesse conversando nas sombras das dunas. A cada estalo da madeira na fogueira, minha mente se tornava um turbilhão de pensamentos. Os passos na areia pareciam se aproximar, e embora meus amigos continuassem a rir e brincar, uma tensão crescente começava a me incomodar.
As sombras das dunas, antes apenas uma parte da paisagem, agora pareciam ganhar vida, se contorcendo de maneira estranha sob a luz da lua. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, que tudo aquilo era fruto do cansaço e da adrenalina. Mas a sensação de que algo estava errado persistia, como um peso em meu peito. Olhei em volta, observando os rostos despreocupados de meus amigos, mas meu olhar se fixou nas dunas, agora ameaçadoras na escuridão. Uma sensação fria percorreu minha espinha e percebi que não estávamos sozinhos. Algo, ou alguém, estava nos observando, esperando o momento certo para se revelar. No meio da noite, quando a fogueira já estava quase apagada, um grito estridente ecoou pelas dunas, cortando a serenidade da noite como uma faca. O som parecia vir de algum lugar distante, mas sua intensidade fez o coração de todos disparar. Em um instante, a animação que nos envolvia foi substituída pelo pânico. Levantamo-nos rapidamente, as risadas se transformando em gritos de confusão, enquanto nossos olhos buscavam entender o que havia acontecido. Foi então que avistamos uma figura indistinta, se movendo rapidamente entre as sombras. A silhueta, mal definida pela luz da lua, parecia dançar nas areias, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. O medo se instalou em nossos corações e as vozes se tornaram murmúrios nervosos. Ninguém sabia o que fazer. Alguns começaram a entrar em conflito, discutindo se era uma ilusão ou se realmente tínhamos testemunhado algo sobrenatural. As opiniões se dividiam e a camaradagem que antes nos unia começava a se desintegrar. Paralisado pelo terror, senti meu corpo como uma âncora em meio ao caos. Então, como um pesadelo vívido, tive uma visão que me assombraria para sempre. Uma mulher vestida de branco, com cabelos longos e desgrenhados, se aproximando de mim. Seu olhar vazio e perdido penetrava minha alma, transmitindo uma dor inimaginável. O tempo parecia desacelerar enquanto ela se aproximava, e, em um momento, senti que a distância entre nós não era física, mas uma linha tênue entre a vida e a morte. Enquanto meus amigos discutiam sobre o que fazer, percebi que o medo começava a dominar nossos corações. A amizade que nos unia estava se desfazendo, substituída por desconfiança e pânico. Eu sabia que precisávamos sair dali, mas algo dentro de mim também sentia que éramos apenas marionetes em um jogo que não compreendíamos. Após a noite aterrorizante, o sol nasceu com uma luz pálida, mas para nós, a claridade não trouxe alívio. O medo ainda pairava no ar, pesado e opressivo. Com as emoções à flor da pele, decidimos que precisávamos entender o que havia acontecido. A curiosidade e o terror nos levaram a explorar a história do vilarejo abandonado. Assim, partimos em busca de respostas. Caminhando pelas ruínas, encontramos um velho morador que parecia ter saído de um conto de fadas. Ele era o último habitante da região, e seus olhos tristes refletiam a sabedoria de muitos anos. Ao nos contar sobre a história do vilarejo, sua voz tremia. Ele falou sobre uma mulher que havia perdido seus filhos nas dunas e que agora vagava por ali, buscando almas perdidas para preencher o vazio de sua dor. A lenda ressoou como um eco de nossas próprias angústias e medos, trazendo uma nova dimensão ao nosso pânico. Enquanto ouvia, um peso de culpa começou a se instalar em meu coração. Como pude ignorar os avisos e me aventurar em um lugar tão assombrado? A imagem da mulher vestida de branco voltou à minha mente
e comecei a ter visões dela em momentos aleatórios, como se ela estivesse me chamando. Cada aparição trazia consigo uma onda de desespero que afetava minha saúde mental. As noites se tornaram insuportáveis, preenchidas com a sensação de que a mulher não era apenas uma lenda, mas uma presença real que se manifestava nas sombras da minha mente. Durante a segunda noite, a atmosfera estava pesada, como se a própria areia estivesse respirando. Meus amigos estavam em um estado de inquietação, incapazes de dormir. Mas eu sabia que não poderia continuar assim. A urgência de enfrentar meus medos me dominou e, em um impulso, decidi caminhar até as dunas, onde tudo havia começado. As sombras dançavam sob a luz da lua e a brisa parecia sussurrar segredos inescapáveis. Assim que cheguei ao pé das dunas, a figura da mulher apareceu novamente, mais clara do que antes. Seus cabelos longos e desgrenhados flutuavam como se estivessem presos a um vento invisível. Eu tentei chamar sua atenção à necessidade de compreensão queimando em meu interior. "O que você quer de mim?" perguntei, mas ela não respondeu. Seu olhar vazio parecia atravessar minha alma, como se estivesse avaliando o peso dos meus arrependimentos. O clima mudou rapidamente. As nuvens começaram a se acumular e uma tempestade se formou no horizonte. A areia sob meus pés começou a se mover, como se estivesse viva, e eu senti que a presença da mulher se tornava mais próxima. O medo se misturou à razão em um embate aterrorizante dentro de mim. Cada batida do meu coração ressoava como um tambor de guerra, ecoando na noite. Neste confronto emocional, percebi que não era apenas um encontro com o sobrenatural, mas uma batalha interna. A mulher não era apenas um espectro, mas uma representação de minhas próprias inseguranças e arrependimentos. Era hora de confrontar não apenas a figura que vagava pelas dunas, mas também os fantasmas que assombravam meu próprio coração. Após a noite aterrorizante que nos confrontou com nossos maiores medos, decidimos que era hora de deixar o vilarejo. O sol ainda estava escondido quando começamos a caminhada de volta, cada passo pesado com a sombra das experiências que vivemos. O clima estava tenso e a viagem de retorno foi envolta em um silêncio opressivo. Cada um de nós lidava com seus medos de maneiras diferentes. Alguns murmuravam palavras nervosas, enquanto outros simplesmente caminhavam, absortos em seus pensamentos. Ao chegarmos em casa, a sensação de alívio foi misturada com um peso no coração. A experiência que tivemos nas dunas não era algo que poderia ser facilmente esquecido. Em meio à normalidade da vida cotidiana, percebi que algo dentro de mim havia mudado para sempre. As risadas e as brincadeiras do passado agora pareciam distantes, quase como um eco de outra vida. Entendi finalmente que algumas histórias não eram meras lendas, mas reflexos de dor e perda que podem deixar marcas invisíveis. O peso do sofrimento da mulher nas dunas parecia se entrelaçar com a minha própria compreensão da fragilidade da vida. Olhei para as dunas de longe, uma mistura de medo e respeito pulsando em meu peito. Elas guardavam segredos que não podiam ser explicados e lembranças que não podíamos desenterrar. O que vivemos nas areias permanecerá como um aviso, um lembrete de que há mais entre o céu e a terra do que podemos compreender. A partir daquele dia, a história do vilarejo e da mulher vestida de branco viveria eternamente na minha mente, não como uma mera fábula,
mas como uma verdade inescapável que cruzou o meu caminho.